Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 13. Versículos do 10 ao 12. Glória a Deus. Gênesis 13, do 10 ao 12. Diz assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Amém? O título dessa palavra que Deus me deu é A Tragédia de uma Escolha Errada. Durante a semana, a gente viu muitas consequências de escolhas erradas. Durante toda a minha vida eu vi muitas consequências de escolhas erradas. E Deus me deu essa palavra e me fez lembrar de Ló, perdão. Ló era sobrinho de Abrão. Quando ele saiu da terra dos pais dele, Deus falou para ele: sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou te mostrar uma terra para onde você vai. E ele levou o sobrinho dele com ele. Ló foi de mala. E tudo que Abraão possuía, ganhava, Ló também era abençoado e ganhava. Ló também enriqueceu, e enriqueceu tanto, mas tanto, os dois enriqueceram tanto, que tiveram que se separar. A terra não suportava mais aqueles dois juntos. Então, os pastores deles começaram a brigar entre si, e Abrão, na sua sabedoria, falou que não seja assim entre nós, somos irmãos, né? Escolhe um lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olhou aquela campina toda linda, toda verdinha, toda coberta de rios, coisas boas, coisas bonitas, e olhou para o outro lado, deserto. E o que ele fez foi pelos olhos. Ele foi pelos olhos. Ele escolheu tomar essa decisão de ir pelos olhos dele. Nós temos exemplos na palavra de Deus que nos fornecem lições muito valiosas. De Abrão, nós temos o valor da fé em Deus. De José, nós vemos o cuidado que Deus tem conosco, na providência que Ele tem para conosco a cada dia. De Jó, nós aprendemos, como o pastor falou aqui na quarta-feira, a importância da paciência da nossa fé durante a prova. E de Ló, o sobrinho de Abraão, nós também vamos aprender algumas lições valiosas, como a arte da tomada da decisão e a importância de fazer escolhas corretas. Essa tragédia dessa escolha errada começou com Ló peregrinando com Abrão. Já não era para ele ter ido.
Não era para Abrão levar ninguém. Era para ele ir com a Sara, esposa dele, e os servos dele, e só. Não era para levar parente nenhum. Já começou errado. Quando o tio fala para ele, escolhe, era para ele ter pensado, o meu tio tem essa prioridade porque ele é superior a mim. Ele é maior do que eu, ele é meu tio. É como um pai para mim. Então, ele devia ter dado a prioridade para Abrão escolher o lugar para qual ir. Mas ele não fez isso. E, dada essa oportunidade, ele fez a escolha que era superficialmente boa para ele. Mas tão bom como parecia ser, resultou numa tristeza e muito sofrimento para Ló. Como resultado, ele sofreu, passou por uma guerra, foi sequestrado, sofreu opressão e castigo por parte dos cidadãos de Sodoma. Porque imagina, uma pessoa que conhece a palavra. Ele conhecia a palavra, porque ele convivia com Abrão. Então sabia das coisas que Deus gostava e do que Deus não gostava. E ele vai viver numa cidade como Sodoma. A pessoa vai ficar oprimida num lugar desse. Se a mente dela já é de uma forma diferente, ela vai ficar oprimida num lugar como aquele. Teve a perda total das suas riquezas materiais, teve a morte da sua esposa e a vergonha do incesto com as suas filhas. Mas todas essas coisas aconteceram e apesar disso tudo ter acontecido, lá em 2 Pedro, Pedro diz que Ló era um homem justo. O exemplo de Ló deve nos impressionar com a sua importância, né, de fazer escolha certa nas nossas vidas. Em vista do que aconteceu com Ló, vamos agora considerar algumas escolhas que fazemos que afetam as nossas vidas. E algumas sugestões sobre como fazer umas escolhas corretas. O que fazer quando percebemos que nós fizemos escolhas erradas. Então, as nossas escolhas. Quais as escolhas que nós fazemos que afetam grandemente as nossas vidas? Uma delas é a pessoa que vai ser o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa, seu companheiro, sua companheira. E hoje em dia as pessoas falam assim, vou casar, se não der certo eu separo, divorcio. Mas esquecem dos filhos. Os filhos sofrem com a separação dos pais. Muito mais do que uma mulher que ainda ama o seu marido ou um marido que ainda ama a sua mulher. Os filhos sofrem muito mais com isso. Perdem muito mais com isso. A carreira profissional tem um efeito duradouro na sua vida, né? No seu casamento, na sua família, no seu serviço para Deus. Mesmo do ponto de vista mundano, né? A nossa escolha é importante, porque a gente escolhe uma profissão e de repente você vai, como já ouvi reportagens e já ouvi relatos, que lá em São Paulo muitos garçons têm diploma e têm a carteirinha da OAB, são advogados, mas estão exercendo a profissão de garçom, porque não conseguem abrir o seu escritório. Já vi dentistas que não conseguem abrir seus consultórios. Já vi professores tendo que fazer faxina para poder sustentar a sua casa. Tudo isso tem influência na sua vida. Escolhendo o seu companheiro vai determinar o seu grau de felicidade.
Outro dia, lá no culto, na casa da pastora Flor, eu falei sobre a felicidade, que a felicidade não tem que estar na outra pessoa. A nossa felicidade tem que estar em Deus. Mas a pessoa que está do nosso lado nos ajuda a ser feliz. Ou nos ajuda a ser triste. É sempre assim. Sempre tem um dos dois lados. Aí quando você tem filho com essa pessoa, né? Não deu mais certo, não dá mais certo, não vou ficar com essa pessoa. Aí vai inverter a escolha que você fez, mas não dá para inverter que essa pessoa é o pai ou a mãe do seu filho. Não tem jeito. Outra escolha que nós podemos fazer é os amigos. Ter amigos próximos pode ser uma bênção maravilhosa, mas os amigos errados podem ser uma maldição para os justos. Escolher onde você vai morar, como Ló fez. Esse foi o erro maior de Ló, escolher aonde ele foi morar. Nós temos que ter cuidado com as Sodomas e Gomorras que ainda existem em nossos dias. Como podemos fazer as escolhas certas? Como Tiago já disse, peça a Deus sabedoria e Ele nos dará. Procure conselho de outras pessoas, mas procure conselho de pessoas cristãs, de pessoas que tenham mais idade que você, que tenham mais experiência do que você. Seja em qualquer uma área que for. Uma pessoa cristã que tenha mais experiência que você. As pessoas maduras sabem conversar com você, te mostrar para onde você está indo, para que caminho é esse que você está pegando. E, principalmente, consulte a sabedoria encontrada na Bíblia. Esse é um livro muito especial, é um manual de vida do cristão. E faça o que você fizer, faça por amor a Deus, faça por amor ao Senhor. Mas, e quando a gente percebe que a nossa escolha foi errada? O que nós devemos fazer? Fazer o que Ló fez. Prestar atenção à palavra de Deus. Aí eu volto na história de Ló. Ele foi para as Campinas, e das Campinas ele acabou entrando em Sodoma. E Deus desceu e falou com Abraão, na época ainda era Abraão, que ia descer lá em Sodoma e Gomorra para destruir, porque o pecado deles chegou até o céu. Foi a cota do pecado, ficou lá, chegou até o Senhor. E Deus falou com Abraão, e Abraão foi falando com Deus, pedindo para Deus: Senhor, se tiver 50 justos, aí eu não destruo. Se tiver 45, eu não destruo. Se tiver 40, eu não destruo. Ele foi pedindo. Mas teve uma hora que ele parou de interceder. Se ele tivesse falado, se tiver um justo, talvez, creio eu, Deus não teria destruído a cidade toda. Mas Abraão parou por ali, e os anjos do Senhor desceram lá, aquela cidade. E quando desceram, foram pararam na praça, e os homens daquela cidade queriam pegar aqueles homens que chegaram ali, que eram visitantes, e queriam fazer mal a eles. Queriam mesmo fazer maldades com aqueles dois homens, com aqueles dois visitantes que estavam por ali. E Ló já tinha aprendido com o tio dele a hospedagem, a hospedar as pessoas. Então ele foi e pediu, e eles não queriam ir para a casa de Ló. E Ló falou: não, vocês têm que ficar na minha casa. E Ló levou os dois anjos para a casa dele,
E mesmo assim, os homens da cidade foram até a casa de Ló. E Ló falou assim: olha, eu dou as minhas 2 filhas para vocês. Fazer com elas o que vocês quiserem. Não, a gente não quer suas filhas, não. A gente quer esses 2 homens aí. Põe eles para fora. Os anjos cegaram aqueles homens e mesmo assim eles tentavam achar a porta da casa de Ló para entrar e pegar aqueles homens. De tanta maldade tinha naqueles corações. Então Jó ouviu o anjo e saiu da cidade. Fugiu de Sodoma e Gomorra. Isso é prestar atenção à palavra de Deus. Fazer o que é certo, sem reserva. Durante a saída deles, o anjo falou: vocês vão correndo e não olhem para trás. Isso era para sair sem reserva nenhuma. Eles não carregaram nada, eles simplesmente saíram correndo. Ló, suas 2 filhas e sua esposa. A esposa de Ló para e olha para trás. Ela deixou o coração dela na cidade. Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E ela fez isso. O tesouro dela estava lá, o coração dela estava lá. Então, vamos fazer o que é certo, sem reserva. Lembrando da mulher de Ló, que quando parou e olhou para trás, para ver o que estava deixando para trás, virou uma estátua de sal. Fazer o que Pedro fez depois que ele negou a Cristo. O que ele fez? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu amargamente. Então, vamos nos arrepender. Se há pecado envolvido em alguma escolha que a gente fez, vamos pedir perdão a Deus. Outra coisa, aceite o perdão que Jesus te oferece. Às vezes, nós fazemos coisas e falamos: eu não mereço perdão por causa disso. Que perdão merece uma pessoa que mata outra pessoa? Merece o mesmo perdão de uma pessoa que mentiu para outra. É o mesmo perdão. Determine-se a viver para o Senhor o resto da sua vida com o melhor da sua capacidade. A única coisa errada a se fazer é continuar na escolha errada por causa do orgulho ou por algum outro motivo. Embora haja algumas escolhas que temos de viver com ela pelo resto das nossas vidas, né? Como quando a gente faz a escolha de acender um cigarro e fumá-lo. Aí você se vicia naquilo, fica dependente daquilo, e depois passa o resto da sua vida, quando você consegue parar, quando Deus te liberta desse vício, mas você passa o resto da sua vida com as consequências daqueles anos, daqueles dias, daqueles meses que você fumou, que você usou drogas, das noites perdidas que você passou aí nas baladas, de todas as vezes que cheirou, e aí qualquer resfriadozinho já vira uma sinusite que dói tudo. É desse jeito. As escolhas que nós fizemos antes, ainda nós temos que ficar com o que sobrou delas nas nossas vidas. O mais importante, o exemplo de Ló de servir, para nos ensinar que tomar a decisão certa é importante, para nos alertar para não fazer as nossas escolhas de qualquer maneira. Lembre-se de Ló da próxima vez que você se deparar com uma decisão importante que você tiver que fazer. E isso é todo dia. Todo dia nós temos decisões importantes para fazer. Eu vou levantar da minha cama hoje? Eu vou visitar alguém hoje? Eu vou falar de Jesus para alguém hoje? Eu vou acender um cigarro hoje? Eu vou comprar uma droga hoje? Eu vou tomar um golinho hoje?
Procure tomar decisão com base na vontade do Senhor e não na sua. O seu destino eterno e de quem você ama pode repousar sobre a sua escolha. E sabe qual é a escolha mais importante das nossas vidas? Alguém sabe qual é a escolha mais importante da nossa vida? É decidir escolher Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador. Então, se você já tomou essa decisão, coloque Jesus sempre à frente das decisões que você tomar daqui para frente. Se você ainda não tomou essa decisão, por que não hoje? Se tem alguém que ainda não tomou essa decisão de seguir a Jesus, que é a coisa mais importante na nossa vida, que vai durar, como o presbítero disse, pela eternidade, é essa, que vai mudar a nossa vida para sempre. É seguir a Cristo ou não seguir a Cristo. É essa decisão, a única decisão, a mais importante decisão da sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.